Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia com o tema hoje cromossomos. Você já ouviu essa palavra? Cromossomos? Cromossomos é a associação, a união da molécula de DNA com proteínas que nós chamamos de histonas. Então, é a longa molécula de DNA que se enrola nessas proteínas que nós chamamos estonas. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem lúdica, tá? Que representa o cromossomo. Então, tá aqui. É a longa camada de DNA que se enrola nessas bolinhas que seriam as histonas, as proteínas. Então, se enrola, se enrola, se enrola de forma compacta, ou seja, bem juntinho, bem unido, até que forma aqui o que nós chamamos de cromossomos aqui no final da nossa imagem. Dá uma olhada. Isso aqui é um cromossomo. Tudo bem? Os cromossomos, eles estão presentes no núcleo das células eucarióticas. Então, todos os animais, todas as plantas, nós seres humanos, todos nós temos cromossomos. E o número de cromossomos, ele varia em cada espécie. Então, por exemplo, o chimpanzé, ele tem 48 cromossomos nas suas células, em todas as células do chimpanzé. E o feijão? 22 cromossomos nas células do feijão, né, da plantinha feijão. E nós, homens, seres humanos, 46 cromossomos. Então, nas minhas células, nas suas células, nas células de todos os seus familiares, todos nós temos 46 cromossomos em cada célula. E cada um desse cromossomo tem uma longa molécula de DNA enroladinha, ok? Muito bem. Os cromossomos estão nas células organizadas em pares. Então, se eles estão em pares e nas nossas células tem 46, eles têm nas nossas células, nós temos então 23 pares de cromossomos. Dos 46 cromossomos, 23 são herdados dos pais, 23 são herdados das mães. Então, pessoal, a gente já sabe que nossas características, elas são hereditárias, elas são transmitidas, metade do pai, metade da mãe. E como isso acontece? Como essas características vêm para nós? Pelos cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe. E como, professora? Pelo óvulo e pelo espermatozoide, tá? Então, nesse processo aqui, o espermatozoide se une com o óvulo. A partir dessa união, forma-se a primeira célula do indivíduo, que nós chamamos de zigoto, nós já aprendemos, né? Esta primeira célula do indivíduo, então, apresenta 46 cromossomos, ou seja, a soma dos 23 do espermatozoide mais os 23 do óvulo. E aí, a partir desta primeira célula, ela se multiplica, geram mais duas, que geram mais duas, e aí formam o corpo, o nosso corpo, tá? O seu corpo, o meu corpo, a partir dessa primeira célula que nós chamamos de zigoto. Você se lembra qual é o nome da união do espermatozoide com o óvulo? Se você respondeu fecundação, muito bem, você acertou. Existem, então, as células diploides, nós chamamos de diploides ou 2Ns, a célula que tem o total de cromossomos. No caso das células humanas, são 46, ok? Essas células são diploides ou 2N, que nós chamamos também de somáticas. O que são as células somáticas? Que somam, que unidas formam o corpo total do indivíduo. Por isso que nós chamamos também de somáticas. Então, são as células que possuem 46 cromossomos, que formam o corpo, né, humano, feminino e masculino.
E nós chamamos de células haploides ou N as células que possuem apenas metade de número de cromossomos. No nosso caso, 23 cromossomos. Quais são essas células? Os gametas. Quais são os gametas? O espermatozoide e óvulo. Então, células que possuem metade do número total de cromossomos são chamadas de haploides ou N. Tudo bem, pessoal? Aí aqui mais uma imagem para vocês do que seria o zigoto, tá? Uma imagem microscópica. A união, a primeira célula aí, união do óvulo com o espermatozoide. Muito linda, né? E é isso, pessoal, essa aula de hoje bem curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Façam as anotações necessárias e bons estudos.